Então, para a primeira pauta, o Supremo Tribunal Federal retoma nessa tarde o julgamento sobre a responsabilização das plataformas de redes sociais pelas postagens ilegais feitas pelos usuários. O julgamento foi suspenso no dia 12 de junho, quando foi formado o placar de 7-1, já a maioria, considerando inconstitucional o texto do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Os próximos votos vão ser dos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Nunes Marques. Apesar da maioria estar formada, ainda não foi aprovada a tese jurídica com os detalhes dessa decisão. Qual que é a expectativa para essa tese e para a conclusão do julgamento, Reinaldo? Olha, nós já temos a maioria formada por 7-1, né, pela responsabilização civil. Existe um marco, vamos botar um pouco de ordem no debate, porque a capacidade que as redes têm de distorcer a realidade desde sempre, desde a votação do Marco Civil, na verdade, é enorme. O Marco Civil é o resultado de um lobby, né, feito por essas empresas. E se votou um artigo no Marco Civil que chega a ser impressionante porque ele é essencialmente falacioso, ele é uma falcatrua, na verdade. Eu escrevo um artigo sobre isso hoje, né? Os lobistas das redes estavam ali disfarçados de defensores do interesse público, né, e conseguiram produzir um troço que viola a Constituição e viola o Código Civil. Vamos lembrar, o provedor de aplicações com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, vamos lá, é uma lei. É raro você ter um artigo numa lei que, quem gosta de lei, quem estuda isso, sabe que você não coloca na lei de cara uma perspectiva já defensiva, sabendo que se vai produzir alguma coisa que é uma porcaria. E a perspectiva defensiva é o seguinte: nós vamos fazer uma lei para o seu bem, hein? Para o bem da humanidade. Então, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e, dentro do prazo assinalado, tornarem disponível o conteúdo apontado como infringente. E calma, hein? Ressalvadas as disposições legais em contrário, isto é, nós ainda estamos aqui abrindo a janela para que se crie uma lei específica dizendo que nem autorização judicial será o suficiente. Determinação judicial, na verdade, será o suficiente para retirar o conteúdo. E com isso se deu às redes a imunidade, a impunidade civil. Essa é a questão de fundo. Existe um ente no Brasil, só ele, não tem mais ninguém. Insista-se nisso. Ninguém mais, nenhuma outra empresa, nenhum outro ente, de nenhuma natureza, governo, nada existe no Brasil que esteja livre da responsabilização civil. Porque é o que está no Código Civil brasileiro, em 3 artigos. Qualquer um que gere prejuízo a terceiros tem, em princípio, de arcar com esse prejuízo, ainda que não haja responsabilização criminal. Entende? Você está manobrando o seu carro na garagem do seu prédio, você bate no carro de um vizinho, isso é crime? Não, não é crime. Não existe esse crime no Código Penal. Agora, existe no civil. Não crime, é obrigação da reparação. Em que outra circunstância, rei, se poderia não responsabilizar o prejuízo causado a terceiros? Em nenhuma, para ninguém.
Só existem as redes com impunidade civil. Ah, mas é que a gente hospeda conteúdo de terceiros. Pergunta óbvia de resposta idem. Ah, e vocês não lucram com isso? Esse não é o business de vocês? Qual é o core do business dessa gente? Se não isso. Então, isto é escandalosamente inconstitucional, além de violar o Código Civil brasileiro. O Congresso teve a chance de regulamentar as redes e, atenção, ainda que regulamentasse, isso aqui segue sendo inconstitucional. Porque também depois o Congresso fala, então agora, já que o Supremo se meteu nisso, nós vamos regulamentar e vamos livrar as redes de qualquer responsabilidade civil. Não, que se está votando é a aplicação da Constituição. E eu noto que nem é a interpretação da Constituição, é a aplicação da Constituição. É a aplicação do Código Civil brasileiro. Aqueles que divergem dessa leitura, então teriam de ter, né, porque hoje a desonestidade campeia no debate, tem de ter a honestidade de dizer o seguinte: vamos tirar a responsabilidade civil de todo mundo. Acabou. Em que terra se viveria, Diego? Barbárie. Você imagina um país sem obrigação de responsabilizar o outro por um dano que você causou? Insisto, não fui eu, foi o outro, eu só abrigo a página dele. Não, mas o seu negócio é esse. É isso que você faz. Você abriga páginas, você abriga canais, você abriga esses conteúdos. É daí que sai, inclusive, o seu faturamento. Boa parte do seu faturamento é de publicidade. Então, vamos lá. 2 pessoas foram prejudicadas no passado, uma delas ainda pelo Orkut. Talvez o Diego, quando veio o Orkut, ele tivesse nem nascido ainda. Não, tinha. Usei o Orkut. As comunidades, saudades. Então, assim, isso chegou no Supremo por intermédio de um recurso extraordinário, isto é, as outras instâncias da Justiça decidiram em favor dos reclamantes e as redes recorreram ainda assim. E, ao recorrer, o Supremo falou, opa, peraí. Então, sob o pretexto de garantir a liberdade de expressão, nós daremos às redes o privilégio da imunidade civil. Da impunidade civil. Isso está em votação. Nós já temos 7 ministros que disseram ou esse artigo é inteiramente inconstitucional, que é o meu ponto de vista. São eles Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Inteiramente constitucional. E aqui uma nota, um parêntese. É raro na história que eu concorde com o voto de Luiz Fux. Eu poderia até fazer uma piada, que o Luiz Fux concorde com o meu voto, mas, de qualquer modo, é uma brincadeira. Né? O Luiz Fux votando certo, além de tudo, a gente deveria soltar rojão por isso também. Porque ele foi fazer gracinha lá na Cariação, a gente ia chegar lá. E, parcialmente inconstitucional, e eu explicarei por que é parcialmente, nos votos de Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, e nós vamos ver daqui a pouco a Carmen, certamente a Carmen Lúcia. Então, aí, nós teremos 8 votos. Tem o voto do André Mendonça. Aí o André Mendonça, ele resolveu dar um voto ideológico. Elogiadíssimo, deu um voto ideológico, porque ele não votou, ele não atentou para esse troço aqui.
sob o pretexto de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura, você garante a impunidade civil a um órgão particular, a um ente ou a um grupo de empresas. A imprensa não tem a impunidade civil. A imprensa não tem. Ela responde subsidiariamente por aquilo que jornalistas dizem. Se eu cometo uma grave ofensa a alguém aqui, se eu incito luta armada, ataque terrorista, o diabo a quatro, por mais que o UOL vá alegar o Reinaldo, nós abrigamos o Reinaldo. O Reinaldo era um desabrigado, coitadinho, nós abrigamos ele. Né? Terminaram com isso. A justiça não vai engolir. A imprensa tem responsabilidade civil. Por que é que as redes não têm? Né? Mas o André Mendonça, enfim, afinado com a metafísica bolsonarista, porque isso vai tolher a nossa liberdade, aí disse, não tem responsabilidade civil, e aí veio com um troço que nós já falamos aqui, no Brasil é permitido duvidar da existência de Deus, resposta que eu dei a ele, mas não pode incitar a destruição de igreja. No Brasil é permitido duvidar da justiça, mas não pode incitar a destruição do Supremo. No Brasil é permitido... Eu falei para ele, não, permitido. No Brasil é permitido duvidar que o homem chegou à Lua. Sim, mas não pode ensinar isso em sala de aula, porque isso não é ciência, é crença. No Brasil é permitido duvidar de vacina. Sim, mas o Estado não pode fazer campanha contra a vacina. Ou então, mesmo um ente privado fazer campanha contra a vacina, colocando a vida das pessoas em risco. Aliás, isso é crime também. Basta interpretar o Código Penal. Porque qualquer ação sua que facilite a expansão de patógeno é crime. Está lá no Código Penal. Não é? Então, nós teremos essa regulação. E aí é curioso, eu sempre chamo atenção para isso, porque o artigo 21 do Marco Civil, que vai servir, outros elementos certamente vão entrar aí, porque diz assim, o provedor de aplicações será responsabilizado subsidiariamente por violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos e outros materiais contendo cena de nudez, ou de caráter sexual, etc. Então, vem cá, nós protegemos a privacidade no caso de nudez de cenas de sexo, e eu acho que isso está certo. Ainda que hoje em dia nós tenhamos uma indústria de vazamento, de gente que vaza as próprias cenas para depois falar, oh, meu Deus, olha só! Né? Aí se mostra na internet e depois abre um perfil naquele site que cobra para ter acessos especiais. Não é? Tem isso, mas, de qualquer modo, é importante proteger, né, a privacidade. Quer dizer, a gente protege a privacidade, mas não protege as crianças da incitação à automutilação? A gente protege a intimidade, mas não protege os indivíduos, as crianças, muito especialmente, da incitação ao suicídio? A gente protege a intimidade, mas permite páginas que fazem apologia do terrorismo? A gente protege a intimidade, mas permite páginas que fazem apologia do golpe de Estado? E de práticas que induzem coletividades a ações que causam prejuízos às próprias pessoas, à sociedade? Por que é que o que está aqui no artigo 21 não vale para essas outras situações? E vai passar a valer. E vai passar a valer. Não é? Então, insista-se, há uma inconstitucionalidade inata
inata neste ab ovo, como diriam os latinos, desde o início, nesse artigo 19. Um artigo 19 que foi redigido por lobistas, alguns deles lobistas ainda hoje, né? Porque é uma profissão rentável. Né? Como está, isso não vai valer mais. Certamente os ministros tomarão como régua, como diretriz, como guia, o artigo 21, né? E haverá divergências num particular. Há ministros que acham que, nos casos de calúnia, injúria e difamação, os chamados crimes contra a honra, né? Como comportam alguma dose de subjetividade, tendem a se misturar com a expressão da opinião. Né? Eu me sinto injuriado por aquilo que você disse, mas aí precisa ver se houve, de fato, um intento de injuriar, a intenção de injuriar, ou se o sujeito só está tentando tolher a opinião negativa do outro. Né? Esse risco existe. É diferente do crime de calúnia, que o crime de calúnia é uma acusação objetiva. Né? Se eu digo, Diego não é uma boa pessoa, eu acho que Diego, sei lá o quê, digo alguma coisa que o ofenda pessoalmente, você se sinta ofendido, é diferente de eu dizer Diego é ladrão. Ou melhor, ladrão ainda assim, né? Eu dizer Diego roubou a minha carteira no tal dia. É um crime Algo objetivo. específico, Você objetivo. roubou ou não roubou? Sim. Se você não roubou, é calúnia. Não roubei, não roubei. Então, no caso dos crimes contra a honra, que comportam alguma dose de subjetividade, no caso de ofensa, há ministros que dizem, bom, aí é preciso esperar, sim, a decisão judicial. Nos outros casos, e há uma outra falácia aí, basta notificação, não é basta notificação para a empresa retirar o conteúdo, isso é mentira. É outra mentira. É muito impressionante a capacidade que a gente tem de mentir e a capacidade que a imprensa anda tendo de reproduzir mentiras. Eu vou lá, notifico a rede, olha, isso que você está fazendo está causando prejuízos a terceiros. A notificação está aqui. A empresa tem de tirar imediatamente o conteúdo? É mentira. Não. Se ela decidir não tirar, fica lá. Fica lá, mas o ofendido, aquele que está sofrendo prejuízo, entra com uma ação na justiça e se ganhar ação, porque pode perder, se ganhar ação, tem a reparação. O absurdo que existe hoje é não haver nem o direito de recorrer à justiça, que é outra coisa que esse troço faz. Não, só depois de recorrer, da justiça decidir, vamos ver quanto tempo isso demora, e o prejuízo continua a acontecer. Isso é uma estupidez. Insisto, aberração que foi parar na lei, na pele de cordeiro, de alguns lobinhos a serviço de lobbies. Né? Ficou parecendo um trocadilho, mas a intenção não foi essa. Né? Mas, aí vem a cascata. Supremo está legislando. Porque não legislar também é legislar. Isso é uma frase de efeito. Boboca. Aliás, infantil. Não legislar também é legislar. Como é que é? Também é ser, deixar de ser assim. Aí a gente pode ficar fazendo variações em torno do tema. Também é caminhar, decidir não caminhar. Entendeu? Aí vai. Filosofia, né? Você pode ficar fazendo esses contrastes idiotas quando você quiser. O fato é que os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito, diz artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. É por isso
que a punição, homofobia, transfobia, etc., se ancora na lei contra o racismo. É uma interpretação extensiva que se faz de acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito. E com o artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. E olhe que isso ainda diz muito pouco do que é preciso fazer, né? Isso diz muito pouco do que é preciso fazer, porque, na verdade, o que a gente tem de muito grave é o segredo dos algoritmos, aí sim. Esse a gente precisa conhecer. Senão, nessa etapa agora, isso terá de ser conhecido. Como é que eles funcionam? Ninguém está querendo saber segredo industrial, isso é conversa mole. Agora, não é segredo para ninguém que o ódio engaja. Não é segredo para ninguém que a barbárie gera trânsito. E não é segredo para ninguém que esse trânsito gera lucro, gera receita. Não é? O mundo, sejamos claros, né? Existe um surto de extrema-direita no mundo. Ah, tá vendo? Tá querendo botar a questão da ideologia. Não, a questão da ideologia é que está nas redes. Essa que está... Isso sim. Nós estamos falando de sociedades democráticas. A democracia tem o direito de saber como as coisas são feitas. A democracia não pode ser regulada por meia dúzia de empresas. É evidente que a expansão da extrema-direita mundo afora, nas democracias, está diretamente vinculada às redes. E aí basta você ver que tipo de mensagem está lá. Tem viés ideológico, tem viés político. Ou nós não assistimos à atuação do Elon Musk na eleição americana? Ou nós não vimos o Elon Musk metendo as patas aqui dentro? E ainda hoje uma pressão para que redes sociais, a partir de redes sociais, na prática, punam, via governo americano, um ministro do Supremo. E isso ainda não estará contemplado, muito provavelmente, nessa decisão do Supremo. É uma questão de defesa da democracia. Não com... querem regular a rede para o Lula ser reeleito. Como? Por quê? Não. A questão é saber se um conteúdo que veicula uma mentira que serve à discriminação, à incitação à violência, frequentemente vinculado a um viés ideológico, se isso pode circular livremente, sem que esteja ao alcance da Constituição brasileira, do Código Penal brasileiro. Evidentemente, não pode. Isso atende a interesses. E, finalmente, para fechar essa questão, depois a gente pode ir aí pela fala de hoje do Alexandre, da Carmen, né? Nos conteúdos patrocinados, aí nem dá para brincar de liberdade de expressão, né? Porque aí é negócio na veia. Aí é praticamente consenso que a responsabilidade civil vai existir, né? Enfim, sei lá se nesse caso também o Mendonça será contra. Acho que depois, embora ele tenha dado um voto de princípio, né, sem entrar nas questões concretas que existem e muito graves, né, depois ele participa do debate também sobre os limites que serão criados dentro daquilo que o Supremo pode fazer, né? E a questão dos algoritmos resta como uma questão, sim, muito grave. Né? E agora eu vi uma entrevista do Fábio Coelho na Folha, que é o presidente do Google, né? Diz que não é contra a regulação, que ok, está debatendo com os ministros do Supremo, teme determinados exageros, volta a citar a questão do humor, né? Bom,
eu digo o seguinte: nem o humor é pretexto para simples ofensa, nem o humor, né, torna imune aquele que decide fazer graça com ou a desgraça alheia, ou com situações em que coloca o outro é, em situações de vexame ou de expiação pública, né? Aí as leis têm de funcionar, né? As leis têm de funcionar. Nas sociedades democráticas, quem está acima de tudo é a lei. Não é nem humor, como querem alguns, né? As redes, ou o que seja. Na democracia, acima de tudo, está a Constituição, aquilo que nos regula, né? Como digo sempre, a democracia é o regime que nem tudo pode. Tudo pode na tirania, para o tirano e seus amigos. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, defendeu hoje a regulação das redes. Ele chamou o modelo de negócios das Big Techs de perversão. A ministra Carmen Lúcia disse que a democracia vive do princípio da confiança legítima uns nos outros e nas instituições estatais, e que o mundo hoje sofre disseminações alarmantes de informações falsas. Os dois participaram com o advogado-geral da União, Jorge Messias, de um evento internacional de checagem de fatos organizado no Brasil, com apoio aqui do nosso UOL Confere. Reinaldo, já indicando aí o voto da Carmen, né, da Carmen Lúcia. Olha, eu acho que o voto da Carmen certamente vai ser mais um voto em favor da regulação, né? Que insisto, mera questão de bom senso. Os ministros depois farão uma reunião, acho que quinta-feira, para tentar chegar a um consenso, né? Já que há algumas divergências importantes. E o Nunes Marques diz que então vai votar depois dessa reunião. Entendo que o voto do André Mendonça será um voto isolado, né? Porque ele não está votando o que está em debate. Essa é a questão, né? O que está em debate é se existe a possibilidade de alguém ficar acima da lei. É isso que está em debate, gerando prejuízos a terceiros, sem qualquer possibilidade de controle que não seja a decisão judicial, sempre demorada. A propósito, veja como são as coisas. Por que é que o Alexandre de Moraes, mesmo aos olhos de certa idiotia que ignora a lei e vem disfarçada de opinião, que trata-se de ignorância, de burrice, por que o Alexandre de Moraes aparece como verdugo das redes? Por quê? Olha, Alexandre, olha o que o Alexandre fez! Olha, Alexandre, olha, Alexandre! Porque ele era presidente do TSE, né? E o TSE tem um caminho mais curto, quando o prejuízo eleitoral é iminente, para decidir, né? As decisões que ele tomou, coisas que ele tirou, veja só, de um lado, coisas que ele mandou tirar do ar diziam respeito a prejuízos eleitorais. Evidente, o TSE tem o poder para fazer isso. Seja com rede, qualquer outra coisa. O TSE pode mandar recolher santinho de campanha, como nós sabemos, né? E é bom que assim seja. Isso de um lado. E, de outro lado, manda tirar páginas dentro do processo. Decisão judicial. Ou quando o Alexandre, como relator de um inquérito no Supremo, manda tirar uma página do ar, isso é decisão judicial ou não é? É muito impressionante, porque o artigo 19... O artigo 19 diz, não, com decisão judicial, ok, tirar. Já é um absurdo. Quando o Alexandre decide dentro de um inquérito,
não é uma decisão judicial? Um relator de um inquérito, ele não notifica. Ele pode notificar, olha, tal dia tem depoimento. Não, nesses casos ele decide. Então, por isso que pareceu o Verdugo, aliás, cumprindo rigorosamente a lei. Agora vem essa gritaria, houve aí um casamento entre o bolsonarismo, né, o antilulismo e o antipetismo militantes, que confunde isso que está em discussão com o interesse do PT, e a versão que o ultraliberalismo da quinta série tomou aqui no Brasil, né? Ai, eu vou ser liberal, não quero nada, né? Como se o vale tudo fosse um caminho aceitável no jogo democrático, né? E aí com frases de efeito, na democracia, a própria democracia corrige os seus defeitos, né? A democracia corrige os excessos da própria democracia. Não, essa lição de Tocqueville eu também tenho, li, sei até em que página que está da democracia na América, mas é preciso que a gente reconheça quando há uma mudança de status no debate. O mundo mudou, né? E nós não tínhamos a sobreposição de redes sociais ao ordenamento jurídico, e se faltasse uma evidência de que ela é um instrumento político, claro, peçam para o Elon Musk responder o que ele acha, ou peça para o Trump, que criou a sua própria rede, já que as outras ele não considerava absurdas o bastante, né? Então ele quis ter a sua própria, para fazer política. Para se impulsionar, né? Ele